E com relação a isso, afetou também toda a estrutura dos mercados financeiros e de capitais. Então, isso foi muito doloroso para todos os investidores do mundo todo, né? Não foi um privilégio nosso aqui. Então, eu queria dizer que em 2021 o resultado não foi o esperado, embora a gente tenha tido ao longo de 2021 todas as tentativas aí de ver as melhores oportunidades de investimentos. Como o Previspa é um investidor de longo prazo, vocês já devem ter visto aí, ouvido, né, basicamente nessa audiência pública, que vocês têm compromissos de longo prazo. Então, nós não termos um resultado bom para os investimentos no ano, não é, a princípio, uma coisa perigosa, que possa colocar em risco ou que seja uma exceção. Muito pelo contrário, né? Eu não conheço, nós temos na nossa consultoria uns 52 clientes, nenhum teve um resultado excepcional. Todo mundo foi atingido, outros RPPS que a gente conhece também foram atingidos, as seguradoras, os fundos de pensão, porque os mercados sofreram todas essas consequências. A gente teve a pandemia desarrumou o mundo todo, né? Vocês já devem ter ouvido falar que tem carros que não estão sendo produzidos porque está faltando um chip, né? O chip é uma coisinha pequenininha assim, menor que uma caixinha de fósforo, tamanho de um grão de feijão e impede um carro de ficar pronto. Mas que aquilo é feito na China, é de silício, então faltou silício porque os trabalhadores não estavam na mina. Enfim, navios que não circularam, barreiras, fronteiras de países ficaram fechados. E também o problema de saúde, né? aquela morte de pessoas, né? O mundo ficou muito ligado com isso. Mas isso também, pessoal, traz boas oportunidades também, né? As crises, às vezes, trazem algumas oportunidades. Elas começaram a se delinear ao longo do segundo semestre, então a equipe do Previspa, em contato com a gente identificou algumas dessas. Hoje, os recursos do Previspa eles estão espalhados e bem distribuídos entre as alternativas de investimento, todas que a legislação autoriza. Então, a gente tem um pouco de investimentos no segmento de renda fixa, um pouco de investimentos no segmento de renda variável, que são as ações, e a gente tem investimentos no exterior. Nós devemos estar fechando o ano aí com em torno de 91 milhões de patrimônio distribuído nessas alternativas de investimentos, é o que a gente chama carteira de investimentos, que nada mais é do que os 14% de contribuição previdenciária que vocês têm, mais a contribuição da prefeitura. Vocês estão com os recursos também, isso foi uma outra preocupação. Extremamente qualificadas para isso, então isso é um motivo de tranquilidade para vocês. Há uma preocupação na qualidade da equipe que toca os investimentos, que é a parte que eu olho do Previspa, muito grande. E a gente vê também, como eu falei no início, até só depois que começou a gravar, há uma preocupação com a qualidade do Previspa como um todo, né? Não é só na parte da alocação dos recursos, né? Quando a gente está aqui numa audiência pública, de uma busca de uma certificação para o Previspa, para
para a entidade previdenciária, a gente vê que a equipe está olhando como um todo, e em busca de qualidade, de transparência, de todos os conceitos que envolvem o grande conceito de governança corporativa, que até, abrindo um parênteses aqui, é uma busca no mundo todo. Hoje também os grandes investidores mundiais procuram investir dinheiro em negócios, em empresas que tenham também um alto padrão de governança, e é o que a gente persegue aí e vê a equipe do Previspa seguindo também. Então, em resumo, em função disso, os resultados de 2021 ficaram aquém das nossas expectativas, mas as oportunidades para 2022 têm sido selecionadas e a gente já está preparando a carteira para buscar um bom resultado em 2022. E eu tenho quase que certeza absoluta que no final do ano 2022, se a gente fizer uma outra audiência dessa, a gente vai poder comprovar com números isso. Como eu disse, olhando para frente, essa desarrumação também e a alta de juros, principalmente aqui no Brasil, isso é ruim para nós, cidadãos, mas isso é muito bom para o Previspa, né? O Previspa ele tem dinheiro novo todo mês para aplicar no mercado. E esse dinheiro é aplicado a juros, né? O preço da mercadoria, dinheiro, chama-se taxa de juros. Então, se a taxa de juros está alta, é a mesma coisa que o preço do tomate está alto para um produtor de tomate, ou para um produtor de alface, ou para uma empresa que vende imóveis, né? O metro quadrado. Se o metro quadrado se valoriza, quem vende imóvel está beneficiado. Então, a gente tem uma boa perspectiva de rentabilidade para 2022, aplicações seguras, né, na mão de bons gestores. A gente tem taxas até de títulos públicos federais, que aí, sem entrar muito em detalhe, mas em função do aspecto fiscal do governo, títulos públicos que estão pagando bons retornos de investimentos acima da meta atuarial do Previspa, e a gente está buscando isso aos poucos, né? O Previspa não é uma lancha que a gente fica andando rápida com ela, ela tem mais um perfil de um navio de grande porte, onde a gente faz movimentos pegando as tendências do mercado, né? A gente não é um surfista de uma onda ou outra, né? A gente quer navegar num oceano maior, num oceano de longo prazo. Eu acredito que o Júlio, se ele fez aí a participação dele, ou se não, o cálculo atuarial ele é feito com projeções para 75 anos, então é nesse longo prazo que o Previspa navega. Então, como eu disse, não é de se preocupar um ano em que a gente não tem um bom resultado, mas no ano anterior a gente teve um bom resultado, tem uma boa perspectiva de ter um bom resultado no ano que vem, e o importante é que a gente tenha um resultado acima da meta numa janela de tempo de 3 anos, 4 anos, 5 anos. É óbvio que vamos ter outros anos aí para frente, não vamos se iludir em que os resultados não vão ser bons, mas vamos ter anos em que os resultados vão ser muito bons. É como um campeonato, né? Tem jogo que a gente perde, tem jogo que a gente ganha, mas o importante é terminar o campeonato com a maior pontuação possível para ir para a Libertadores ou, quem sabe, até ser o campeão. Então, é a mesma analogia que eu faço para o Previspa. A gente tem boas perspectivas para frente. Eu queria trazer a minha palavra de tranquilidade com vocês. Volto a repetir, com a excelente equipe que vocês têm, questionam a gente, né? Querem saber respostas, a gente procura respostas juntos, analisa mercado juntos. Essa preocupação em ter um Previspa funcionando, ser mais adequado, e a gente tem boas perspectivas aí no curtíssimo prazo para o ano de 2022. Como eu disse, a gente tem várias oportunidades aí na taxa de juros. No mercado de renda variável também, a Bolsa apanhou bastante também com todo esse cenário, né, de Covid, de interrupção de fluxos,
foi bom para alguns setores, não foi bom para outros. Então, esses gestores também estão se posicionando, a gente troca bastante informação com eles, então a gente acredita também que no segmento de renda variável a gente vai conseguir buscar bons resultados, acreditando numa recuperação de toda essa crise sanitária e econômica consequente que a pandemia nos jogou. Estou vendo aí vocês todos de máscara, eu só estou sem, porque eu estou sozinho aqui na minha casa, mas eu acredito que até antes da gente tirar a máscara, os mercados vão se recuperar, as empresas, né, vão sobreviver. A gente tem grandes empresas que já estão retomando, algumas empresas que aproveitaram a oportunidade da pandemia para se estabelecerem de uma maneira mais efetiva, e a gente vai buscar esses resultados. Então, estou bastante otimista para 2022 e, volto a dizer, bastante satisfeito em trabalhar com uma equipe aí comandada pelo Mário, que quer resultado, que quer melhorar, que quer questionar, que quer selecionar bons gestores e boas alternativas de investimentos. Eram essas as palavras que eu queria colocar no que eu combinei de falar da carteira, de cenário e de perspectivas. Se tiver algum questionamento adicional, ou se o Mário quiser alguma informação da carteira, alguma coisa, eu permaneço aqui à disposição para fazer algum esclarecimento adicional que seja necessário. No mais, quero parabenizar a todos e tranquilizar o corpo de servidores do município de São Pedro da Aldeia, porque as contribuições previdenciárias do contra-cheque de vocês estão bem cuidadas e estão no caminho de garantir os benefícios previdenciários futuros de toda a massa de servidores aí do município. Não, te agradecer e só pedir para você só um ponto, que também vai ser para a gente de mais trabalho, de mais exercício para o ano que vem, é sobre o impacto também do cenário político. É mais uma variável, né, na mesa para a gente trabalhar em 2022, para você falar um pouco sobre isso. Poxa, falar de cenário político num ambiente como a Câmara Municipal é um desafio bastante grande, né? Pessoal, de uma maneira geral, o ano de eleição presidencial é um ano em que os mercados são mais voláteis, né? Eu não sou um especialista em análise política, escuto bastante, né? Mas como influencia no ambiente econômico. Então, tem alguns que dizem que não vai ter volatilidade por conta da eleição, porque a eleição já está polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, e o Lula já foi presidente durante 8 anos, o Bolsonaro já foi presidente durante 4, então todo mundo sabe como um se comporta, como o outro se comportou, então que se ganhar um vai ser aquilo, se ganhar outro vai ser o que a gente está vendo aí recentemente, né, com seus economistas principais. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que a gente ainda tem muita água para rolar aí por baixo dessa ponte política, né? Quando a gente vê que um candidato como Lula pode ter como vice, né, pelo menos o que a gente vê, como um candidato como o Alckmin, que foi eternamente um opositor do PT, né? O Alckmin, por mais que ele se vista todo de vermelho, a gente sabe que ele tem uma grande vivência do PSDB, que tinha uma outra orientação. Então, eu acho que ainda tem... alguns dizem... Pessoal, eu aqui não estou defendendo ou atacando, eu estou só dizendo de leitura. Alguns dizem que talvez o Bolsonaro não concorra, porque a economia não vai estar bem, e a economia é um grande eleitor, e aí ele talvez, né, para não ser derrotado, não se candidate, e aí os votos dele sejam transferidos para... Eu acho que está tudo muito aberto, eu acho sim que a gente pode ter volatilidade por conta desse ambiente político, acho que ainda podem aparecer outros participantes, a gente vê aí também, junto do terceiro candidato mais falado, do ex-juiz, onde estaria se juntando aí
três partidos, acho que o PSL, com democratas, com não sei quem, para apoiar o Moro. Isso aí daria uma carga de dinheiro enorme na campanha, porque juntaria o fundo eleitoral de três partidos e não sei quantas prefeituras. Enfim, eu acho que a gente pode ter muita coisa. Os dois candidatos da ponta também têm muita rejeição também. Então, isso também é importante no cenário. Se a gente for pensar, o Bolsonaro foi eleito não porque ele era conhecido, porque ele, muito pelo contrário, ele era bem desconhecido, né? Falando a nível geral, a nível de Brasil, e ele foi muito favorecido pela rejeição que o Haddad tinha por conta do Lula, por conta da Lava Jato. Então, eu acho que são aspectos importantes, né, que a gente tem que considerar. Então, eu acho que vai ter volatilidade, sim, Mário. Eu acho que vai tumultuar. Eu acho que declarações, coligações, junções vão ser importantes nesse cenário. Quando as pesquisas começarem a sair também, eu acho que a gente pode ter algumas surpresas. O mercado financeiro, de uma maneira geral, está se posicionando em favor da terceira via, do terceiro candidato. É um peso importante também, né? Tanto a indústria quanto o mercado financeiro, porque move muito dinheiro, tem um poder de apoio aí importante. Então, eu acredito em volatilidade, mas não deixo de dizer que as recomendações que a gente vê e que a gente tem trocado aí com o Previspa, elas vão ser temporariamente afetadas, né? A eleição se resolve no dia, acho que 4 de outubro, a gente já sabe como é que a coisa vai ficar, quem serão o candidato ou os dois candidatos que irão para o segundo turno, e aí a gente vai poder se posicionar. Mas eu continuo acreditando que mesmo com esse cenário político, vão ser tumulto, volatilidades temporárias, de curto prazo, de curta duração, mas que a gente tem muita oportunidade no segmento de renda fixa, no segmento de renda variável e de investimento no exterior para aproveitar e conseguir ter uma boa contribuição aí para a carteira do Previspa. Só termino dizendo, pessoal, que isso aqui é uma leitura. Eu não estou aqui torcendo para um ou para outro. É óbvio que, como cidadão, eu vou ter que depositar meu voto, mas o meu papel aqui é de consultor, de ouvir, analisar e selecionar aquelas coisas que a gente acha absurda e as que a gente acha possível de acontecer para reproduzir para vocês quando tem um questionamento como esse, uma opinião, né? Volto a dizer, eu não sou um analista político, prefiro ficar muito mais no campo macroeconômico, mas tem um pedaço do campo macroeconômico que é política, a economia é política, né? Então, a gente não pode deixar de ouvir e, como eu disse, selecionar opiniões que a gente considera factíveis de acontecer. É essa a minha análise. Obrigado, Ronaldo. E agradeço também aqui ao João e ao Júlio, que ajudaram a fazer essa audiência pública. Quero que agradecer também a vereadora Mislene, e também a toda a Câmara Municipal. Agradecer a doutora Ângela, nossa conselheira, e aos conselheiros também. Ao Edmilson aqui também, ao Executivo. E também um agradecimento especial a toda a equipe do Previspa, que nos ajudou, que vem nos ajudando, que vem nos dando suporte e que vem sempre aceitando os desafios que são impostos. Eu tenho um orgulho muito grande, vereador Edmilson, em ter essa equipe trabalhando ao meu lado. Sinal de tranquilidade para mim, saber que tem pessoas bem competentes, dedicadas e totalmente voltadas para o bem dos servidores. Ali não temos só técnicos trabalhando, nós temos pessoas que entendem e se colocam no lugar de cada servidor que vai lá. Então, esse resultado que a gente traz aqui é fruto desse trabalho, desse esforço diário de todo servidor. Agradeço a todos e muito obrigado. E como o Ronaldo e o João falou, se Deus quiser, estaremos aqui em 2022
fazendo a prestação de contas do previsto do exercício. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado também, Mário. Parabéns aí pela audiência. Obrigado pelos presentes. João, um abraço. Porque deu muito tempo de testar, né? Na verdade, minha ideia era ter vindo ontem, né? Porque assim, na hora até que você falou, eu fechei aí. Pausa, stop aqui, né? Stop, caso.